Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre como ainda é difícil para nós olharmos para nossas questões com profundidade, o quanto ainda a gente tem medo e a gente tem ainda uma sensação que a gente tem que sustentar uma imagem que está tudo bem o tempo inteiro, né? Porque quando a gente assume a responsabilidade de que algo não está bom, a gente também está assumindo a responsabilidade de qual é o próximo passo em relação àquilo que eu sinto, né? Aquilo que eu sinto perante ao meu trabalho, aquilo que eu sinto perante um relacionamento que eu estou, perante uma faculdade que eu estou fazendo, ou até perante algo que eu sinto em relação à individualidade comigo mesmo, né? Então, na nossa sociedade, a sensação é que a gente sempre tem que mostrar que está tudo bem, que a gente sempre tem que sustentar uma imagem de positividade, de que está tudo certo sempre, só que às vezes muito dessa imagem ela é uma superficialidade, uma camada para não entrar em contato com questões mais profundas, que aí, a partir disso, podem colocar algo em movimento na minha vida. Só que assim, muitos de nós, a gente tem a síndrome de Gabriela, que eu chamei, que é eu nasci assim, eu vivi assim e eu vou morrer assim. Não numa questão de assumir aquilo que você é, não é isso, mas é quase como uma acomodação para a gente não se abrir para o próximo passo, que quando eu assumo que algo não tá bom ou algo pode melhorar, isso vai ter consequências, né? Que é o movimento natural da vida. Sempre vai ter algo em movimento, sempre vai estar algo se transformando, sempre vai ter algo querendo ir para frente na vida da gente. Só que para algo ir para frente na vida da gente, a gente tem que primeiro reconhecer aquilo que está acontecendo de verdade, para daí sim eu fazer um movimento em relação àquilo ou não, né? O que eu percebo aqui essa semana, principalmente, a gente teve aula de constelação familiar e a gente teve um olhar para a nossa criança interior, né? As nossas dores infantis e tudo aquilo que a gente carrega hoje na nossa vida adulta, mas que aconteceu lá atrás, mas que ainda atua aqui hoje, né? Então, teve um exemplo muito bonito de uma aluna que a criança interior dela se mostrou muito carente, né? Ela só queria ficar no colo recebendo carinho, né? E a partir do momento que ela disse assim, ó, realmente eu realmente signifiquei, eu senti que a minha mãe não me deu carinho suficiente, ela não foi uma mãe boa para mim, uma mãe carinhosa. A partir do momento que ela assumiu isso, essa carência dela, colocou toda a constelação em movimento e aí aquilo, o campo fez assim, ó, puf, abriu e realmente se mostrou que a mãe dela também não recebeu da mãe dela. Né? Então aquilo era um padrão que acontecia entre as mulheres do sistema. Quando ela simplesmente assumiu isso, houve todo um movimento de cura do movimento do feminino que ela percebeu principalmente que a mãe dela não tinha para dar, né? Então, olha a beleza disso, né? Então, hoje a gente ainda carrega muitas vezes sentimentos de carências em relação às expectativas que a gente tinha em relação aos nossos pais, coisas que a gente significou na infância que eles não nos deram, né? Então, quando eu digo assim, ai, tá tudo bem, não, meu pai e minha mãe são maravilhosos, né? Eu não tô dizendo que seus pais e suas mães não são maravilhosos, mas é como você significou isso na infância. Os seus pais hoje em dia talvez já são completamente outras pessoas. E não é nem em relação ao que eles são ou deixaram de ser, não é isso. Mas é como você significou, como você tomou esses pais na sua vida e como você carrega essa imagem ainda até hoje. Então, como a gente faz para ressignificar isso? Então, se eu ainda hoje sou uma criança carente, eu tenho que, em primeiro lugar, assumir isso. Realmente, eu signifiquei que os meus pais não me deram o suficiente, que eles não foram carinhosos comigo, ou que faltou um monte de coisa. A partir do momento que eu realmente assumo a responsabilidade que eu sinto em relação a isso, eu posso colocar algo em movimento, eu posso colocar algo em movimento, um movimento de cura. Mas o que eu percebo aqui na aula, né, é todo mundo sempre assim, né? Não,
tudo bem com a minha mãe. É como se fosse um pecado, né? Eu dizer que eu sinto raiva da minha mãe, ou eu sinto algo que aconteceu lá atrás e que eu ainda significo como uma falta, né? Não, e eu não tô dizendo que a sua mãe não é uma pessoa boa por você sentir raiva disso, não é isso. É como eu signifiquei minha mãe, é como eu tomei essa imagem. E talvez isso não tenha nada a ver com o que ela é ou o que ela deixou de ser. Tanto que a gente percebe também na ordem dos irmãos que os pais, eles foram um pai diferente para cada um dos irmãos. Por quê? Cada um dos meus irmãos e eu mesmo, cada um tinha necessidades diferentes e cada um atraiu aspectos diferentes desses mesmos pais. Então não tem a ver com eles, tem a ver com como eu tomei isso, como eu signifiquei isso. Quando eu assumo essa responsabilidade e quando eu assumo a responsabilidade de que sim, algo faltou na minha infância, eu signifiquei que algo faltou, eu consigo aí sim olhar disso de uma outra forma. E aí sim eu consigo ressignificar que tudo aquilo que aconteceu lá atrás era perfeito e foi o certo para que eu tomasse isso de uma forma diferente um dia, né? Porque afinal de contas, se você está aqui hoje, cheio de saúde, cheio de força, é que tudo foi perfeito como tinha que ser, né? E as pessoas ainda estão inconscientemente presas nas suas dores infantis, muitas vezes, cobrando algo do seu marido, todo aquele carinho que aquela criança não recebeu cobra do marido, ou cobra toda essa atenção no seu trabalho, no sentido de que muitas vezes cobra que o trabalho não é bom o suficiente, que o empregador trata mal, né? Então para reclamar, sempre vai ter um monte de gente reclamando, né? Sempre a reclamação é algo... E mesmo que eu não reclamo, se eu reclamo apenas internamente, eu tô nessa energia da reclamação. Então, o que é que eu vou atrair na minha vida? Eu vou atrair coisas que simplesmente estão em harmonia com esse padrão interno daquilo que eu sinto, né? É a mesma questão aqui, ó. A gente tem aqui um copo da água, né? Vou colocar aqui para vocês esse copo, né? Aqui, acho que está numa posição, né? Que todo mundo consegue ver. O que vocês enxergam nesse copo, né? Como eu enxergo esse copo é como eu enxergo a vida, né? Esse copo aqui, ele tá meio vazio ou ele tá meio cheio, né? No sentido também de que eu talvez até diga que esse copo aqui ele tá meio cheio, né? Porque é a maneira certa, mas eu sinto que ele tá meio vazio. Então, se eu realmente sinto que ele tá meio vazio, é como eu enxergo a minha vida também. Então, se eu sinto que esse copo tá meio vazio, eu vou atrair pessoas, circunstâncias e situações que vão me trazer um copo meio vazio. Quando eu significo que esse copo está meio cheio e que eu recebi o suficiente e que tudo é perfeito na minha vida do jeito que é para mim crescer e tocar os desafios da minha vida de uma forma que é a certa para mim, esse copo aqui ele é meio cheio. Então eu vou atrair circunstâncias, situações onde aquilo vai me preencher, onde aquilo vai me trazer, vai me levar para o mais, vai me levar para um fluxo de vida mais contínuo, mais perfeito, mais cheio de vida, né? Então, quando a gente se coloca num campo, né, e coloca uma outra pessoa na frente da gente, que é o movimento da constelação familiar, muitas vezes a gente enxerga realmente o que é, não aquilo que a gente fala, nem a historinha que a gente contou pra gente mesmo e para as outras pessoas. É realmente aquilo que é. Quando eu tenho a coragem de assumir aquilo que se mostra na minha frente como é, eu tô abrindo um portal para transformar aquilo. E quando eu transformo aquilo, eu estou em harmonia com o fluxo da vida. Eu estou em harmonia com algo que pode me levar para algo novo, algo diferente, algo mais, né? É fácil fazer isso? Não é fácil. Afinal de contas, 38 anos para chegar onde eu cheguei, para ser quem eu sou. E agora eu tenho que desconstruir uma parte de minha disso? Não é fácil. Vem a preguiça, vem um sentimento de, muitas vezes, achar que eu não consigo, que eu não dou conta, mas sempre tem um próximo passo. E quando a gente tem coragem de olhar para esse próximo passo, é aí que a coisa se torna muito bonita, né? Ontem de noite eu também estava conversando aqui com o meu flatmate e ele estava
me falando que no trabalho dele, né, ele sentava do lado de uma pessoa que era desses sindicatos, assim, e ele tinha um contato muito bom com ela, né, mas o chefe dele tirou ele dali e colocou ele num outro lugar mais longe, né, dessa pessoa. E ele estava se sentindo, né, muito acuado em relação a isso. Eu disse, olha, tenta olhar isso de uma forma positiva. Esse chefe talvez não quer que você seja influenciado por essa pessoa de uma certa forma, porque se essa pessoa ela vai para o trabalho todos os dias e ela está apenas em harmonia em reclamar das coisas daquele trabalho que não estão boas e ela não está olhando para aquilo de bom que ela tem para oferecer para esse trabalho, ela age assim em relação à vida dela, em relação a todos os relacionamentos, em relação a tudo, uma posição de cobrança, que isso não é bom o suficiente para mim. Então o outro tem que ser melhor para mim, mas eu não paro para olhar o que eu tenho para oferecer para esse outro, que é o movimento que a gente faz. Não é o que o outro me deu ou deixa me dar, mas é o que eu posso fazer em relação a isso. Essa é uma postura adulta de responsabilidade. E a gente, na nossa sociedade, a gente está cheio de pessoas que só sabem reclamar, que só sabe olhar para o copo meio vazio, para aquilo que falta, e não sabe fazer nada a respeito. Essa pessoa que está nesse trabalho, ela vai continuar ali reclamando, talvez até o final da vida dela, porque ela não vai conseguir tomar nenhuma atitude em relação àquilo. Quando ela assume que ela está infeliz ali, que aquele lugar não é mais para ela, que talvez o ciclo desse trabalho se encerrou e ela tem que agora olhar qual é o próximo passo. Isso é se responsabilizar para aquilo que acontece com a gente. E não é fácil. Esse ano, 2020, colocou muitos de nós em contatos com as coisas que a gente não queria olhar, que a gente não queria perceber e que a gente teve que dar um próximo passo de um jeito ou de outro. Então nos acomodou. Gente que não estava feliz em muitos trabalhos perdeu esse trabalho, teve que fazer algo diferente. Talvez essas pessoas estão ainda se queixando, estão ainda se reclamando e não conseguiram fazer nada a respeito. Ou talvez a vida já colocou elas em movimento para algo diferente, que elas tiveram que se posicionar para uma outra situação, porque aquilo não estava mais funcionando para elas. Um exemplo pessoal que aconteceu comigo em 2020. Eu tenho um trabalho que é um trabalho muito seguro para mim, muito tranquilo, muito fácil. Eu vou lá, cuido de crianças autistas e é uma maravilha. Eu não preciso me movimentar. É um trabalho que paga relativamente bem e eu faço aquilo de uma forma tranquila. Só que aquilo não estava mais em harmonia completa com o que eu posso oferecer para mim mesmo, com o meu trabalho e perante ao meu serviço, perante a vida. Então, aquele trabalho já estava muito sem energia. O que aconteceu em 2020? Eu recebi uma série de reclamações do meu trabalho, da minha postura, do que eu fazia ali. Né? Em relação a coisas bobas, talvez que eu poderia até acusar os meus colegas de trabalho ou o ambiente, mas não, aquilo tudo aconteceu porque eu estava ali completamente desatento e porque eu estava ali, eu não estava mais ali de alma, a minha alma já estava conectada com outras coisas, então eu tive que assumir que realmente esse trabalho talvez não é mais para mim, esse trabalho talvez agora algo novo, existe um próximo passo que eu não estou que eu posso agora começar a assumir e me responsabilizar e me colocar a serviço disso. Isso é fácil? Não é fácil. Porque é muito mais fácil para a gente ficar naquilo que é conhecido, naquilo que é seguro para a gente, né? Mas a vida, ela faz esse movimento com a gente. Ela quer mais da gente. Ela quer nos colocar mais em contato com coisas que nos abram para aquilo que a gente pode fazer, que a gente pode se colocar a serviço de uns dos outros, né? Então, não tá fácil, não tá fácil. Eu tô dizendo para vocês que eu tô fazendo o movimento direitinho, perfeitinho, não. Porque eu assumo que eu ainda preciso desse trabalho e que eu ainda tô ali por uma razão ou por outra e que talvez eu ainda não esteja completamente pronto para sair dali. Mas eu já tô olhando com verdade para isso. Eu já tô percebendo e um dia até dirigindo no carro, eu fiz um movimento muito bonito. Eu estava dirigindo e pensando nesse trabalho, né? E eu estava assim, internamente pensando, bah, que saco, realmente não tô com vontade de trabalhar hoje. Eu não tô com vontade de ir para lá servir esse trabalho. E aquilo, eu comecei a chorar, né? Começou a escorrer lágrimas dos olhos, tive que colocar o óculos escuro, né? Porque estava acontecendo um movimento de constelação ali dentro do carro mesmo, enquanto eu estava dirigindo, né? E eu realmente coloquei esse trabalho na minha frente
E realmente eu disse para esse trabalho, eu sinto muito, mas eu não estou mais de coração com você. Eu não estou mais de coração com você. A minha alma, ela está me movimentando para uma outra direção agora. E eu sinto muito, porque de uma certa forma, você me serviu e você me serve muito bem a vida que eu tenho. Então, eu realmente reconheci que não é o trabalho, que não é algo que acontece ali, mas é a minha alma, é como eu estou me sentindo. E quantos de nós, às vezes, a gente sente que um ciclo se fechou em relação ao trabalho, em relação ao relacionamento, em relação a algo que não nos serve mais e que há um próximo passo. E quão difícil é a gente fazer esse movimento que muitas vezes requer coragem para esse próximo passo, para esse algo desconhecido que eu ainda não sei, né? Nesse caso, para o meu amigo, eu disse para ele, olha, o seu chefe ainda acredita em você e ele não quer que você fique ali reclamando do trabalho, ele quer algo mais de você. Ele quer talvez que você... E eu não estou dizendo que essa pessoa que está em contato com o sindicato ali, que vive reclamando e vive lutando pelos direitos dos empregados ali dentro, que ela esteja errada. Talvez ela está certa. Talvez esse trabalho tem coisas que ele pode ainda melhorar em relação ao seu relacionamento com os funcionários. Mas se a pessoa fica só a serviço da reclamação, ela não está olhando para aquilo que ela pode fazer, para aquilo que ela pode desenvolver. E a gente percebe isso no trabalho, né? Tem muitos de nós, às vezes nós mesmos, ou os nossos colegas, que só sabem reclamar, né? E na infelicidade, o Bert sempre fala na reclamação, sempre vai ter companheiro, sempre vai ter muita gente se juntando para falar mal ou para reclamar da vida. Agora uma rodinha de piada, de falar só coisa boa, isso é o mais difícil, né? Porque o que mais a gente vê é pessoas se unindo para falarem mal umas das outras ou para reclamar, né? Então, 2020 ele nos colocou em contato com as nossas maiores sombras, aquilo que a gente não queria perceber na gente mesmo. E talvez nos colocou em movimento de algo novo. Talvez esse 2020 nos assustou. Talvez esse 2020 é uma preparação para algo novo que talvez eu tenha que vir em 2021. E que talvez eu estou me preparando para estar pronto para esse próximo passo, né? Ou não também. Ninguém diz que você tem que fazer nada, mas quando eu paro para perceber, quando eu paro para tomar consciência de que algo pode melhorar na minha vida, eu já estou colocando algo em movimento, eu já estou reconhecendo, eu já estou sentindo aquilo que acontece comigo e eu já estou me preparando para algo novo. Eu já estou olhando com coragem, com verdade para aquilo que acontece, né? Então, os movimentos da vida são esses, né? A gente pode embarcar neles ou a gente pode fazer de conta que eles não estão aí, né? Então, com esse vídeo, é essa reflexão que eu gostaria de fazer. O quanto a gente ainda não olha com profundidade para as nossas questões. O quanto a gente ainda, às vezes, fica na superficialidade de que está tudo bem, de que está tudo certo. Mas sempre tem um próximo passo. Sempre tem algo novo se preparando para a gente, porque a vida quer isso da gente. Tá bom, pessoal? Um ótimo abraço aí para vocês e que a gente tenha um 2021 cheios de próximos passos, cheios de coisas novas e cheio de movimentos para o mais. Um abraço, pessoal.